O Evangelho de Lucas, no capítulo 2, nós vamos ler o versículo 25 até o 32, ok? A palavra de Deus diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, essa é a tua palavra, Espírito Santo, essa é a tua palavra. E eu peço que nessa noite o Senhor esteja realmente ministrando o nosso coração, muito além, Pai, do que as simples palavras que eu vou falar aqui hoje, mas que o teu Espírito Santo esteja pegando essa palavra que é boa semente, e que o nosso coração seja terra fértil aqui nessa noite, que gere muitos e muitos e muitos frutos, Pai. Deus, eu sei que eu não sou digno de estar aqui hoje, mas pela graça e pela justiça de Cristo eu posso estar. Então peço que o Senhor me use agora como instrumento poderoso do Senhor, e que possamos todos sair daqui mais parecidos com Jesus Cristo do que quando a gente entrou, para a honra e para a glória do teu santo nome, no nome de Jesus, amém? Amém, glória a Deus. O título da mensagem de hoje é Nosso Cântico. Nosso Cântico. Eu não sei você, mas 2020 foi um ano bem diferente. Talvez você foi surpreendido com coisas boas ou com coisas ruins. Talvez foi um ano de muita ansiedade, de muita incerteza. Eu posso dar um exemplo da minha própria vida. Essa roupa que eu estou aqui hoje, ela era a roupa que eu comprei para o meu casamento, para a festa do meu casamento. Casei com essa mulher linda, maravilhosa, há 7 meses atrás, numa cerimônia bem reduzida na casa dos meus pais. E nós aguardamos assim ansiosamente a festa do nosso casamento, né? Planejamos, adiamos 3 vezes, né, Lina? 3 vezes nós adiamos a festa, na esperança de fazer a festa, né? E faltando 5 dias para a última tentativa, vamos dizer assim, nós precisamos novamente adiar, e aí a gente decidiu em família cancelar mesmo a festa. Então, com certeza você fez planos, objetivos, sonhos, coisas que você pensou que aconteceriam de certa forma, mas 2020 te pegou de surpresa. Talvez com tanta incerteza desse ano, você tenha se sentido sozinho, com medo, cheio de ansiedade. Talvez você tenha se sentido como se talvez Deus não estivesse ouvindo a sua oração, ou como se você não soubesse realmente o que esperar de amanhã, se sentiu fraco, impotente. Mas eu tenho certeza que também foi um ano de nós repensarmos muitas prioridades. E a verdade é que Simeão, ele não era diferente de nenhum de nós. O texto que eu li para vocês hoje aqui, ele é um cântico. Ele é o último cântico, o terceiro cântico da parte inicial do Evangelho de Lucas. Ele é conhecido como Nunc Dimittis, do latim, que ele fala assim: agora despede, agora liberta o teu servo em paz. Esse cântico ele é usado muitas vezes para adorar ao Senhor em várias liturgias. E o cântico normalmente ele fala daquilo que brota do nosso coração. E é verdade que o Evangelho de Lucas, quando você vai ver, esse é o terceiro cântico. Os outros cânticos, tanto de Zacarias quanto o de Maria, são cânticos que brotaram de um coração extremamente agradecido por aquilo que Deus havia feito. Então no começo de Lucas nós temos muitas promessas de Deus e cumprimento dessas promessas. E é daí que esses cânticos surgem. Se você parar para pensar também, o Evangelho de Lucas, ele é um dos primeiros livros a ser escrito assim, logo depois de, vamos dizer, um silêncio profético. Esse silêncio intertestamentário entre Malaquias e, se for pegar cronologicamente, Marcos, ou na sua Bíblia aí, Mateus, de aproximadamente 400 anos, aonde houve um silêncio.
aonde nesse período de 400 anos o povo de Israel, ele se encontrou em uma incerteza política muito grande. O povo de Israel foi dominado por persas, pelos gregos, pelos generais de Alexandre, pelos macabeus, e aqui nesse tempo do Evangelho de Lucas que eu acabei de ler para vocês, por Roma. Ou seja, Simeão também era gente como a gente. Simeão, ele estava inserido dentro de um contexto de total incerteza política. Simeão, ele não era um cara extraordinário também. Se você parar para ver, o Evangelho de Lucas simplesmente fala que havia um homem em Jerusalém, chamado Simeão, e esse homem era justo e piedoso. Perceba que nesse momento está sendo apresentado para mim e para você o Messias, o Cristo, porque Cristo não é sobrenome de Jesus. Cristo é do grego Christos, é o ungido de Deus, é a esperança do povo de Deus, aquele que traria salvação, libertação, redenção a todos. E no contexto de apresentação do Messias, o homem que Deus chama para testemunhar, ele não tinha nada, vamos dizer assim, de muito extraordinário. Ele era simplesmente um homem justo e piedoso. Talvez na cabeça do povo judeu e na minha e na sua cabeça, a gente pensaria assim, não, para receber o Messias, tinha que ser o sumo sacerdote, tinha que ser o cara da época. Não, Deus chama um homem simples, mas que realmente cria no Senhor Deus. A verdade é que coisas grandiosas, elas não estão separadas apenas para pessoas extraordinárias, mas sim para pessoas que amam, seguem e adoram o Deus que é extraordinário. Isso serve para mim e para você. Não apenas isso, a palavra de Deus fala que Simeão, ele esperava a consolação de Israel. Quando a gente fala de consolação de Israel, para o povo israelita, como eu disse para vocês, que passava por essa incerteza política, por opressão de vários governos diferentes, a consolação de Israel não apenas significava realmente a junção do povo na terra prometida novamente, o templo erigido, a liberdade, não apenas isso, mas realmente Deus no trono, descendente de Davi, aquele que reinaria para todos sempre, salvação, é isso que o povo aguardava. E a verdade é que quando a gente fala de esperar consolação, não se consola quem está triste. Você nunca chegou num lugar e uma pessoa super alegre, tipo, que legal, tá, ô irmão, vem cá, vou te consolar. Não, isso não acontece. Consola-se quem está triste, quem está passando por um momento de sofrimento. E talvez esse seja o cenário desse último culto de domingo do ano de 2020. Talvez você esteja passando por isso. Simeão também era gente como a gente. Não era tão diferente de nós. Também estava passando por esse cenário de incerteza. Mas a palavra de Deus diz que ele esperava a consolação de Israel. E graças a Deus, porque Simeão esperava. E graças a Deus, porque Deus tem levantado homens e mulheres que esperam. Porque só espera quem confia. Porque quem não confia não espera nada. Quem não confia já desistiu. Mas essa é a noite de esperança na minha vida e na sua vida. A palavra de Deus diz em Lucas 6:45 que o coração fala, a boca fala do que o coração está cheio. E Simeão aqui ele expressa um cântico. E a minha pergunta para você aqui nessa noite é: qual será que é o nosso cântico para esse final de 2020, início de 2021? Como será que é o meu, o seu cântico? Qual será que é o nosso cântico? O que nós podemos aprender com Simeão no cântico? Primeira lição que eu tiro aqui é que o nosso cântico deve ser um cântico de fé. O versículo 26 diz: revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Ou seja, no meio de um cenário de total incerteza, aonde Simeão aguardava a esperança, aonde ele aguardava uma saída,
vem uma palavra de Deus para ele dizendo: ei, Simeão, você não vai morrer enquanto não ver a salvação, a redenção, o Cristo do Senhor. Eu quero falar agora nessa noite para pessoas que estão aqui e talvez estão passando por esse cenário de total incerteza. Perceba que a palavra de Deus para Simeão, naquele momento, no momento da espera, foi uma palavra de esperança. E talvez você está aqui nessa noite e o Espírito Santo quer falar ao seu coração e ao meu coração uma palavra de esperança, uma palavra de renovo. Talvez tenha uma luz para brilhar aí que você não está enxergando, mas em nome de Jesus, nessa noite essa luz vai brilhar. Mas eu também quero falar aqui para aqueles que talvez de alguma forma já tenham uma palavra do Senhor, mas você fala: não, mas quando vai chegar isso? Ou até promessas que eu vejo de Deus na palavra, mas eu ainda não estou experimentando elas na minha vida. Quando que vai chegar isso? Meu irmão, minha irmã, alegre-se, porque o céu pode passar, o sol pode passar, tudo passará, mas a palavra de Deus nunca passará. E se Ele disse, Ele há de cumprir na minha vida e na sua vida. Essa é a verdade. O nosso Deus é um Deus que é fiel à sua palavra. E é por isso que eu posso dizer para você nessa noite, nós vamos ter a semana de clamor, que é um passo de fé. E às vezes a gente acha que fé é crer no absurdo, mas não é. Guarde isso no seu coração. Fé não é crer no absurdo. Fé é crer na palavra de Deus. Você pode dizer isso, crer na palavra de Deus? Glória a Deus. Se Ele disse, Ele há de cumprir. É isso que significa fé. Não é crer em absurdos. É crer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Mas a segunda lição que eu tiro desse texto é que o cântico de Simeão, ele também é um cântico de quem age em obediência. Veja só, no versículo 27, a palavra de Deus diz: movido pelo Espírito, foi ao templo. Um teólogo conhecido do Novo Testamento, estudioso do Novo Testamento, Joel Green, nesse comentário dele de Lucas, ele diz algo parecido com o seguinte: no começo do Evangelho de Lucas, nós vemos muitas personagens que são movidas por algo, e isso é verdade na minha vida e na sua vida. Alguns são movidos pelo pecado que existe dentro de si, pela sua carne, pelo seu velho homem, ou até mesmo pelo próprio diabo, para realizar aquilo que não agrada a Deus. Enquanto muitos aqui no começo também do Evangelho são movidos pelo Espírito Santo de Deus para realizar aquilo que agrada ao Senhor. A verdade, meu irmão, minha irmã, é que na nossa caminhada espiritual, o Espírito Santo, ele nos move, ele nos impele a algo. Ele fala ao nosso coração através da palavra, através do conselho de pessoas que caminham na fé há mais tempo que nós, através da oração. E o Espírito Santo nos move a fazer coisas, mas nós só experimentamos cumprimento de promessa a partir do momento que nós agimos em obediência. Tem gente que acha que é o seguinte: não, Deus ele é soberano. Se esse prego tiver que entrar nessa madeira, eu posso cruzar meus braços aqui que o prego vai entrar na madeira. Irmão, presta atenção numa coisa: Deus, na sua soberania, ordenou que o prego, para entrar na madeira, tem que martelar. É justamente porque Simeão foi movido pelo Espírito e agiu em obediência, que ele não apenas experimentou o cumprimento da promessa de Deus na sua vida, como Deus também o usou para ser instrumento da glória dele. Deus usou Simeão para ser testemunha de Jesus Cristo. Veja só, um homem simples está aqui hoje, na minha Bíblia, na sua Bíblia. Nós estamos falando sobre um homem que Deus usou, um homem que é homem como cada um de nós, pecador e falho como cada um de nós, mas que movido pelo Espírito obedeceu, e por conta disso experimentou não apenas esse cumprimento da promessa, mas também foi usado como instrumento poderoso para manifestar a glória de Deus. Quantos aqui querem ser instrumento para manifestar a glória de Deus? Precisamos agir em obediência. Terceira lição
que eu tiro aqui do cântico de Simeão é que é um cântico de louvor e de adoração. Eu não sei você, mas eu fico imaginando Simeão diante de todo aquele contexto de incerteza, de dúvidas. Talvez em alguns momentos ele achou que ele não veria mais salvação alguma. E aí quando ele vai naquele templo, ele olha para aquele bebê. Eu fico tentando imaginar qual que deve ter sido a sensação do coração de Simeão ao colocar os olhos naquele que é o Cristo, o ungido de Deus. Eu creio que ao colocar os olhos naquele bebê, ele falou assim, deve ter feito uma sensação tipo assim, ó. A salvação chegou. A esperança chegou. Luz em meio às trevas chegou. E sabe o que é maravilhoso? A palavra de Deus fala que Simeão o tomou nos braços. E quando a gente lê em português, a gente perde às vezes algumas coisinhas assim, né? A gente acha que Simeão foi lá e ele pegou na força do seu muque, assim, né, o bebê. Só que no texto original, quando nós estudamos a palavra, nós percebemos que a palavra tomou ali é que ele recebeu. E a raiz dessa palavra é a mesma raiz da palavra que está ali em cima quando ele fala que ele esperava a consolação. Ele esperava receber de Deus e ele recebeu. Ele recebeu. Às vezes a gente acha que talvez a gente precise ir na força do nosso braço, mas a graça de Jesus Cristo, aquilo que Deus fez por nós, é o que nos dá esperança. Evangelho é isso, meu irmão. Não é o que você fez na força do teu braço para chegar até Deus. Evangelho é tudo aquilo que Deus faz para chegar até nós. É quando Deus se esvazia da sua glória, se torna semelhante a nós, como homem, e sofre. Ele veio ao nosso encontro. Simeão é quem recebeu a salvação. Simeão recebeu a esperança. Eu e você recebemos bênçãos sob medidas de Deus, dia após dia, após dia, após dia. É por isso que a palavra de Deus diz que em Jesus Cristo nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Você tem que dar um amém para isso, meu irmão. Você tem que dar um amém para isso. Glória a Deus. Ele recebe então essa bênção. E no momento que ele recebe, ele diz a frase emblemática: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo. Igreja amada de Jesus, muita gente ao ler esse texto acha que Simeão era um homem velho. A Bíblia não diz que Simeão era um homem velho. A Bíblia não diz isso. Nós não sabemos a idade de Simeão. Ele poderia ser um jovem. Ele toma o Messias no colo e ele diz: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo. Sabe por quê? Diante da visão da salvação, qualquer sofrimento que Simeão estivesse passando, qualquer dor, qualquer doença, qualquer dúvida, o que quer que seja, tudo aquilo se tornou pequeno demais diante da visão do Messias. Porque quando Simeão olha para aquele neném, Simeão sabe que ele está vendo o cumprimento encarnado de todas as promessas de Deus, de tal forma que as prioridades mudam. Talvez você nesse ano teve muitas prioridades mudadas, mas eu quero te dizer nessa noite que o centro da sua vida deve ser Jesus Cristo, a tal ponto que você e eu, assim como Simeão, possamos dizer: Deus, pode vir o que for, pode vir a tempestade, porque eu construí a minha casa sobre a rocha. Pode vir os inimigos, porque eu sei que a salvação já está ali, o Senhor há de me cobrir com tuas asas. Podem até tirar a minha vida, mas não podem roubar a salvação que Jesus Cristo conquistou por mim naquela cruz.
Qualquer coisa poderia alcançar Simeão, a minha vida e a sua vida. Fome, desemprego, morte. Mas diante da visão de Jesus, tudo isso se tornou pequeno demais. Tem um hino que fala isso. A letra diz: volta os teus olhos para Cristo, contemple a linda face de Deus, e as coisas terrenas se ofuscarão sob a glória e a graça de Deus. Chegamos no fim de 2020. Qual o nosso cântico para 2021? Eu não quero diminuir aqui o sofrimento de ninguém. É verdade que você pode ter sofrido, eu também. Você pode estar passando por medo, por ansiedade. Para você que talvez, mesmo diante dessa mensagem, esteja ainda se questionando, eu quero trazer algo a mais para você aqui. Até o sofrimento pode ser instrumento de Deus na nossa vida. O príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, ele disse uma vez que aqueles que mergulham no mar da aflição trazem pérolas raras para cima. O sofrimento, ele age como um fogo, que assim como a palavra de Deus fala, purifica o ouro. Eu tenho certeza que muitos aqui, e eu posso dizer a começar por mim, nós amadurecemos no meio dessa crise toda. E talvez a gente está entrando para 2021 muito mais preparado para enfrentar muito mais coisas e dando valor a muito mais coisa que realmente importa. E realmente deixando de dar valor a coisas que não importam, por conta daquilo que passamos em 2020. Guarda no teu coração: a realidade do sofrimento não muda a realidade de quem Deus é. Vou dizer de novo: a realidade do sofrimento não muda a realidade de quem Deus é. É por isso que Simeão poderia tomar Jesus no colo e falar: Deus, pode levar em paz o teu servo, porque eu já vi a salvação. Eu já vi a salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Talvez eu e você, pela nossa limitação, ainda temos a tendência de nos apoiarmos muito no nosso entendimento, na nossa força, na palavra do que outras pessoas dizem. Eu quero deixar um texto, um último texto ao seu coração. Está lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Jeremias 17, 5, eu vou ler aqui, não precisa abrir, a Bíblia diz assim. Abra teus ouvidos agora. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Mas bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba e nem deixa de dar fruto. Meu irmão, minha irmã, que nesse final de ano nosso cântico possa ser um cântico cheio de fé, um cântico de pessoas que agem em obediência àquilo que Deus nos fala, e um cântico de louvor e adoração, porque nós somos igreja redimida, lavada pelo sangue do Cordeiro, igreja que prospera, igreja que cresce, igreja vitoriosa, igreja triunfante, igreja as quais o inferno não tem poder para prevalecer. Nós estamos fixados, construímos a nossa casa sobre a rocha eterna, Jesus Cristo. Podemos viver, podemos morrer, podemos ganhar ou podemos perder. Em qualquer circunstância, estamos em paz. Essa é a paz que excede todo entendimento. A
paz que só o nosso Senhor Jesus Cristo pode dar a mim e a você, nessa noite e em todos os dias da nossa vida. Você pode dar um glória a Deus bem forte aí? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Feche seus olhos. Quero orar com você. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos. Sabemos que Tu és santo, que Tu és digno. E Pai, nessa noite, se há alguém ainda que está passando por ansiedade, dúvida, medo, por incertezas, Pai, que nessa noite haja uma revelação do Teu Santo Espírito, de quem Tu és, daquilo que Jesus fez por cada um de nós, e que possamos todos aqui experimentar da paz que excede todo entendimento. Pai, que possamos entrar em 2021 cheios do Espírito Santo, com ousadia, com intrepidez, sabendo que o Senhor vai na frente, lutando as nossas batalhas, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não temendo mal algum, porque o Senhor está conosco, e a Tua vara e o Teu cajado nos consola. Deus, dá força àquele que está cansado nessa noite, e Pai, àquele que está confiante, dá ainda mais força, fé, coragem, e que em 2021 possamos conquistar ainda mais, para a honra e glória do Teu santo nome, no nome de Jesus. E o povo de Deus vitorioso, comprado pelo sangue de Cristo, diz amém, amém, glória a Deus.